Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Eu tenho um bom tempo que eu não faço vídeo e publico no canal, mas eu estive dando uma olhada na internet e encontrei um canal chamado Desperte, do Thiago Lima, salvo engano, acho que o nome dele é este. Tenho aqui a dizer que é um bom canal, é uma pessoa que está contribuindo muito, sim, para o despertamento das pessoas que estão, de certa forma, no falso aprisco, sendo escravizadas por líderes religiosos, charlatões, embusteiros, mas, como sempre, na maioria dos casos de pessoas sinceras, como é o caso dele, eu acredito, há exageros, há excrescências, e eu estou aqui para, de certa forma, apontar um equívoco do Thiago. Ele está, de certa forma, dando munição para os seus opositores, porque ele critica muito maçonaria. Eu tenho feito vídeos aqui no meu canal que não é de um grande porte como o dele. Ele é um bom editor, ele tem tempo para trabalhar e elaborar os seus vídeos. E eu estou aqui para, de certa forma, somar e confrontá-lo num bom sentido, né? Como teólogo, como uma pessoa que conduz até mesmo o ministério, achei por bem fazer esse vídeo, pessoal. Thiago fez um vídeo com a seguinte temática, né? Salomão construiu um templo para o Deus das trevas, pessoal. Isso muito me chamou a atenção porque é um grande erro, né? Grotesco, né? De hermenêutica, né? Um erro crasso, né? E eu quero aqui mostrar para vocês o porquê que ele está se equivocando. E tem muitas pessoas adotando esse pensamento por não se debruçar melhor sobre os textos. Porque o que nós temos que levar em consideração é que Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento como Messias espiritual. Isso é irrefutável. E acaba que as pessoas não entendem muito bem esse sentido da palavra Messias, que vem de ungido. E esquecem que Davi era um tipo de Messias, Salomão também era um tipo de Messias. Então acaba que há uma confusão da parte de muitos. Eu queria primeiramente deixar o vídeo dele passar para vocês ouvirem e analisarem juntamente comigo, ok? Vamos assistir? Porém, o que o próprio profeta Natan estava dizendo a Davi, pelo Criador, é que quem sairia de dentro dos seus lombos, quem seria o descendente de Davi que construiria uma casa eterna para o próprio Criador, seria o próprio Messias. Esse texto se refere a Cristo e não a Salomão. Esse é o grande engano cometido até mesmo por Davi, pois o texto não se referia a seu filho Salomão, e sim ao próprio Messias, que era um dos descendentes de Davi. E eu tenho a confirmação disso pelos apóstolos no livro de Atos. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se algum dia ele vier a transgredir, eu castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas minha benignidade não se apartará dele, como eu a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan ao rei Davi. Então perceba que as palavras batem totalmente. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E perceba outra coisa também. Se ele vier a transgredir, eu lhe castigarei com varas de homens. Salomão transgrediu muitas e muitas vezes. Ele morreu adorando a outros deuses. Ele não adorou o Criador dos céus e da terra. Ele errou, quebrou regras várias e várias vezes, como eu vou mostrar a seguir aqui no vídeo. Salomão foi castigado com varas de homens? Não. Então, isso tudo se refere ao Messias. Então, pessoal, vocês acabaram de assistir aí. Eu deixo livre para que cada um tire sua própria conclusão, mas eu quero aqui, de certa forma,
ponderar a respeito da fala dele. Ele afirma que o próprio Davi se equivocou. Não é bem assim, pessoal, porque ele pega 2 Samuel, capítulo 7, né, e tenta, de certa forma, atribuir aquela fala ali do escritor à pessoa de Jesus literalmente. E não é bem verdade isso. Ainda usa Atos capítulo 2, versículo 29, que está tratando, né, da ressurreição de Cristo, né, e não necessariamente do cumprimento literal de Jesus, né, sentando no trono lá em Jerusalém, porque o escritor ali faz um paralelo, né, entre Jesus se ascendendo ao céu, sentando à destra de Deus, e o trono de Davi, né, que foi a ruína ou o tabernáculo, com Jesus ressuscitando, né, e iniciando uma nova dispensação. Tudo bem, isso é aceitável, não tem nada a ver, mas afirmar que Salomão não foi castigado, né, afirmar que Salomão não era o sucessor e que Deus não havia, né, outorgado ele a levantar o templo, é uma contradição, acaba sendo uma heresia, e muitos pastores e teólogos conhecedores das Escrituras vão querer descredibilizar todo o trabalho do Tiago, que tem sido muito plausível. Então eu quero aqui humildemente, né, apontar os erros do Tiago. Primeiramente, pessoal, Salomão foi sim castigado. Segundo, ele não construiu o templo para o Deus das trevas, porque a palavra trevas ali, ela não tem o sentido pejorativo que ele está pensando. Né? A palavra trevas ali é arafel, que vem do hebraico com raiz semítica, que vem lá do ugarítico, que traz um sentido, né, de nuvens carregadas. Porque em Salmo, salvo engano, 97, 18, afirma, né, que Deus, ele fazia das nuvens o seu esconderijo, porque a glória dele, né, inacessível e inacessível aos olhos humanos, não poderia, né, se manifestar para o povo de Israel, porque senão eles seriam fulminados. Então Deus ali, né, na sua teofania, na sua manifestação, isso se escondia atrás das nuvens temporariamente, preservando a vida das pessoas, porque o seu poder era grandioso. Mas não era uma habitação eterna no sentido de para sempre, era momentânea, era só até ocorrer o fenômeno da manifestação. Então ele pega esse trecho trevas e aplica como se de fato o escritor estivesse falando que Davi construiu uma casa para o Deus das trevas, no sentido pejorativo, né, maligno, e não é verdade. A palavra trevas ali é no sentido de nuvens carregadas. Talvez eu deixaria aqui os trechos de alguns versículos nos Salmos que, né, corrobora com a minha assertiva aqui. Então, pessoal, é preocupante, porque se nós partimos do pressuposto de que Davi construiu templo para o Deus das trevas, você estará dizendo que o próprio Deus da Torá, do Taná, o próprio Deus de Davi é um Deus, né, maligno. Você coloca em xeque toda a crença da cristandade. E isso é uma aberração, né? É inadmissível. Por que é preocupante isso? Porque ele está, de certa forma, né, fazendo uma ligação muito perigosa. E eu quero mostrar para vocês, né, leia em 1 Reis, capítulo 11, onde faz, né, o cumprimento daquilo que está em 2 Samuel. Porque em 1 Samuel, tudo aqui espontâneo para vocês, está na minha cabeça, né? Deus prometeu que se Davi, né, ele fosse fiel, guardasse os seus estatutos, os seus mandamentos, e não se curvasse a outros deuses, iria ser para sempre aquele que edificasse o templo, né, o que seria o sucessor. Lá fala que seria, né, Salomão, o filho mesmo, né, depois dele, não é algo que seria muito longo, em um tempo muito distante, era algo breve, né, aquele que saísse ali das entranhas, né. Jesus, ele pode ser filho de Davi por descendência, mas o próprio Cristo, salvo engano, Marcos 12, refuta isso, né, quando é questionado. Ele fala: como pode eu ser filho de Davi, como pode a minha pessoa ser filho de Davi,
Se Davi disse que me via ao lado dele, né? Eu falando, o meu Senhor está à minha direita. Então Jesus estava afirmando, olha, eu sou o Senhor de Davi. Ele mesmo havia dito isso. Então Jesus refuta esse dito, né, que ganhou muita popularidade na época, né, era mais conhecido por pessoas cegas, por pessoas simples que não conheciam a lei. Né? Mas Jesus não é filho de Davi. Jesus é da descendência. Assim acreditamos, né? Assim acreditam os maiores estudiosos do assunto. Porque Jesus tem a sua pré-existência. Então, por aí já começa a cair por terra essa forma de querer tornar literal todos os sentidos sem levar em consideração o contexto. Então, 1 Reis capítulo 11 deixa muito claro o cumprimento daquilo. Por quê? Davi, na sua velhice, lá vai falar isso, né, começou a envolver com mulheres estranhas e ele vai levantar altar para outros deuses, para Astarote, né, que é uma deusa, e Deus vai se irar contra Davi. E no cumprimento daquilo que Deus prometeu de ambos os lados, tanto como poupar, preservar o reino de Salomão por amor a Davi, isso se cumpriu, Deus também prometeu que iria, né, castigá-lo com vara de homem, onde o Tiago se equivoca. Por quê? Em 1 Reis capítulo 11, versículo 39, se eu não me engano, e se eu não estiver equivocado, mas você pode conferir todo o contexto, lá afirma sim que Deus afligiria, ou afligiu, né, corrigiu, humilhou Salomão. O bater ali não é açoitar no sentido de chicoteá-lo literalmente, é humilhá-lo como rei, né, como grande sabedor. Ele tinha, né, muito conhecimento, Deus havia entregado a ele toda a sabedoria, o homem mais sábio daquela época, né, toda a sabedoria entre aspas, ele era o maior sabedor daquela época, né. Então ele era um homem virtuoso, ele tinha muita capacidade de Deus, né. Então Deus, né, no intuito de humilhá-lo, que seria o corrigi-lo, pega e usa o profeta Aías, que encontra com Jeroboão, que era servo de Salomão, filho de uma viúva, e pega aquela capa, aquela roupa nova que ele usava e rasga ela em 12 pedaços e entrega 10 pedaços a Jeroboão, né, trazendo aquilo ali como um sentido conotativo de humilhação, punição. E está escrito isso em 1 Reis capítulo 11. Então é um equívoco, é um erro afirmar que Salomão não construiu o templo para Deus. Então, Jeroboão, ele passaria, né, possuir o outro lado, né, do reino, onde os teólogos entendem que houve a divisão do reino, reino do sul, reino do norte. Então, Roboão, que era o filho de Salomão, iria, né, ser o sucessor de Salomão. Tanto que Jeroboão teve que fugir para o Egito, porque Salomão queria, né, de certa forma, matá-lo. Então, irmãos, Deus puniu sim Salomão, humilhou Salomão. E Salomão não morreu adorando outros deuses. As escrituras mostram, Eclesiastes, que ele arrependeu. Ele arrependeu sim. E quando o texto fala que o seu reino seria para sempre, ali a palavra é antiguidade. Não necessariamente significa eternidade, no sentido literal. Depende do contexto. Antiguidade, um tempo, né, longo, né? Então Salomão teve um reinado prolongado. Tá entendendo? Mas ele pecou contra Deus e sofreu as consequências, né, do seu pecado. Então, ainda o texto, né, lá afirma que Deus lhe apareceu por 2 vezes, confirmando que não foi demônio que apareceu para Salomão, de maneira nenhuma. Isso é um grande equívoco, pessoal. Então eu vou colocar os textos na tela para vocês e vocês podem acompanhar, né, ao pé da letra, né, ipsis literis, né, passo a passo cada narrativa, e vocês podem examinar e tirarem as suas próprias conclusões, que de fato Salomão construiu o templo, né, para o Deus de Davi.
e Salomão seria quem recebeu esse encargo. É tanto que ele vai falar que o pai dele não poderia fazer isso porque estava com as mãos sujas de guerras e Deus não aceitou. Mas ele, como era um homem sábio, né, de mansidão, né, foi ele que tornou-se o sucessor de Davi e cumpriu com esse dever e com essa obrigação. Então, isso é um fato escriturístico, é um equívoco, né? O amigo aí está cometendo um grande erro, sim, e não é porque a maçonaria ela quer levantar o templo de Salomão em Jerusalém, os sionistas pretendem fazer uma nova ordem mundial, que nós temos que negar a veracidade dos textos bíblicos, nós temos que distorcer a palavra de Deus para adaptar a nossa teoria. Então eu queria deixar esse vídeo aqui como uma observação, ok? Fica dado o recado. Salomão não construiu o templo para o Deus das trevas, de maneira nenhuma. Salomão construiu o templo para Deus, mas Deus reprovou o seu reinado no findar da sua vida e cumpriu a sua palavra, punindo ele, corrigindo Salomão e humilhando ele ao rasgar o seu reinado. Fica com os textos aí, cada um tira a sua própria conclusão, ok? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal.